Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E de vez em quando eu gosto de ver a opinião dos outros desenvolvedores, o que eles estão comentando nas redes sociais. Eu costumo frequentar alguns grupos que falam de programação e fico lá. Às vezes eu contribuo, às vezes eu fico só lendo. E eu cheguei à conclusão que o programador nunca está satisfeito. Então, uma coisa interessante é que dentro desses grupos você tem pessoas de todos os tipos de background, né? De todos os tipos de meios sociais e etc. E todos estão ali interagindo, cada um com as suas experiências. Só que tem um fenômeno que eu acho interessante, é que eles nunca chegam a conclusão nenhuma. Muitas vezes eu vejo comentários reclamando dos sobrinhos, né, da galera que cobra 300, 500 reais por um site. Só que algumas semanas atrás, o que me surpreendeu foi exatamente o oposto. Um cara chegou num desses grupos e perguntou como que se fazia para pegar projetos de 8 mil reais ou mais. E aí eu achei que a galera ali ia contribuir de alguma maneira, ia falar alguma coisa positiva, mas o que eu vi foi um show de comentários no sentido oposto, falando que 8 mil reais era muito dinheiro, que era um absurdo cobrar isso por um site e tal. Eu interpretei o cara falando site como sinônimo de sistema, né? Sites ou sistemas. Só que muita gente se prendeu no sentido literal, né, de site e ficou reclamando que 8 mil reais por um site é muito dinheiro, se fosse um sistema. Mas na verdade não é. Na verdade, a gente tem que refletir exatamente isso que eu comecei falando no vídeo. Existem pessoas, empresas de backgrounds completamente diferentes. E eu acho um grande erro você partir do princípio que um preço é alto demais. As pessoas são diferentes, as empresas são diferentes, elas têm necessidades diferentes, elas estão em momentos diferentes. Então é muito difícil a gente definir assim o que é muito e o que é pouco para uma pessoa, outra para uma empresa ou outra. Se a gente parar para pensar, a Coca-Cola, por exemplo, a GoPro, eu tô gravando esse vídeo aqui na GoPro. Imagina quanto custaria fazer o site da GoPro, fazer o site da Coca-Cola. Claro que normalmente isso envolveria uma campanha de marketing um pouco mais extensa, mas só o custo do site dentro dessa campanha seria muito mais do que 8 mil reais. Muito mais mesmo. E aqui, por acaso, eu tô falando de duas empresas gringas, né? O que faria pior ainda, porque 8 mil reais não são nem 3 mil dólares. Então, para o custo, que é a mão de obra aqui fora do Brasil, 3 mil dólares por um site é um site barato. Se você vai contratar uma agência, se você vai contratar um profissional renomado, só de design você vai gastar muito mais do que isso. Mas voltando aqui a esse lance de você pressupor que um preço é alto demais ou baixo demais de alguém, isso pode fazer com que você perca muitas oportunidades, tá? Essa barreira que a gente criou, ela só existe na nossa cabeça. Essa barreira não existe na cabeça do outro e não existe no mundo como todo. Muitas vezes, quando você não consegue cobrar determinado valor de um cliente, é unicamente porque você ainda não conseguiu chegar, não conseguiu alcançar o cliente correto. Tá? Não quer dizer que aquele preço esteja fora dos patamares. Talvez dentro do seu mercado aquele preço esteja fora, mas com certeza tem algum mercado onde alguém está disposto a pagar aquilo ali. Provavelmente, se você for para Dubai e vender o website, você vai cobrar mais do que 8 mil reais fácil. Mas olha só, não viaja, tá? Essa cobrança ela não é aleatória, ela segue alguns princípios. Primeiro você tem que entender qual que é o negócio do cliente, qual que é o valor daquilo que você está oferecendo para ele. Como que isso vai modificar o negócio dele? Isso é algo muito importante que vai dizer se o teu projeto vale mais ou vale menos. Ou se aquele cliente é o cliente que vai valorizar aquilo que você tem para oferecer. E o segundo fator é o risco de um erro quando a culpa é sua. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui que talvez fique um pouco mais claro. Imagina que você encontrou um cliente que ele utiliza um marketplace para fazer as vendas dele. E para esse marketplace ele paga lá 10% do valor das vendas que ele faz. Ou seja, todo mês ele tá colocando um dinheiro forte ali, tá? Se esse cara ele faz 1.000 reais em vendas por dia, ele ganha 30 mil no mês, e se ele paga 10% para esse marketplace, ele paga 3 mil reais por mês. Então, por exemplo, se você cobra para ele 9 mil reais para fazer essa plataforma, não é algo muito absurdo, porque é o preço que ele gasta ali
ali com a plataforma que ele já utiliza em 3 meses. Então não é nada, algo muito absurdo, tá? Por ano, a economia desse cara que ganha R$1.000 por mês vai ser de R$25 mil num ano, no primeiro ano. E depois vai aumentar para R$36 mil, que é o que ele gastaria usando a plataforma. Imagina se esse cliente é muito maior, tá? Se esse cliente ganha R$10 mil por dia, então a gente tá falando de 300 mil e ele gasta por mês R$30 mil para a plataforma, porque ele paga proporcionalmente. Então talvez R$9 mil já seja pouco para você cobrar para esse cliente, porque quando você faz essa plataforma para ele, ele vai estar economizando R$360 mil por ano. Então olha só, é muito mais do que o primeiro cliente. E aqui vem agora o fator risco. Se você fizer uma besteira nessas 2 plataformas e cada uma delas ficar fora do ar 2 dias, no primeiro cliente você causou um prejuízo de R$2 mil. Se você cobrou 9, você consegue até ressarcir ele. No segundo cliente você causou aí um prejuízo de... Então se você cobrou ali R$10 mil, R$15 mil para fazer essa plataforma, você não consegue ressarcir esse cliente. Então é importante você levar em consideração quem é o seu cliente para você poder tomar decisões melhores. Então eu acho que é impossível você entender qual a ordem de grandeza do valor de alguma coisa sem levar em consideração qual que é o risco para o seu cliente, qual que é o tamanho do seu cliente, qual que é o prejuízo que pode causar para o seu cliente e qual que é o ganho também que vai trazer para o seu cliente. Sem levar em consideração nada dessas coisas, não tem como a gente falar se R$8 mil por um site, por exemplo, é muito ou é pouco. E é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal se for novo por aqui, clica no sininho para receber as notificações e deixa aqui embaixo quanto que você cobraria por um site, um sistema, de qual tamanho. Agora deixa eu ir lá que tá passando a van do sorvete aqui atrás.